Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wainer, atualmente sou membro acadêmico da UTF-PR, campus Pato Branco. Estou cursando a Engenharia Elétrica e o nosso intuito hoje aqui é resolver um exercício de programação. Diz-se que um número inteiro é primo se ele for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 2, 3, 5 e 7 são números primos, mas 4, 6, 8 e 9 não são primos. Assim, escreva uma função que determine se um número é primo ou não. Use o tipo bool, true ou false como retorno da função. Então vamos abrir aqui nosso code blocks, já deixei nossa estrutura inicial pronta. Primeira coisa que a gente precisa fazer é declarar nossa variável. Essa variável nesse caso é do tipo int. Agora precisamos atribuir um valor a essa variável, então pedimos ao usuário para digitar. Digite um valor. Digitado esse valor, a gente precisa atribuir ele à variável a. Para isso usamos um cin, adiciona um valor em a. Agora precisamos criar uma função. Vamos chamar nossa função para esse caso de func. Func passa o valor de a. Ok. Vamos abrir agora aqui em cima a nossa função. Nesse caso a nossa função precisa ser do tipo int. Func recebendo o valor de a. Abrimos e fechamos chaves. Ok. Aqui dentro dessa função a gente vai precisar verificar se um número é primo ou não. Então para isso a gente precisa criar uma estrutura de repetição. Nesse caso vamos utilizar o for. Declaramos aqui nosso int i igual a 2. Por que que o i tem valor inicial 2? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então não precisa a gente checar se um número dividido por 1 vai dar alguma coisa diferente além do seu próprio valor inicial. Daí nesse caso o i também precisa ser menor do que a nossa variável a e mais. Agora aqui dentro desse for a gente precisa criar duas condições. A primeira delas é o resto da divisão de a por o índice i é igual a 0. Se essa condição for satisfeita, significa que o número não é primo. Então, return false. O que está acontecendo aqui? Vamos supor que o usuário digita o valor 4 para a variável a. Então, a vale 4. 4 dividido por 2. O resto dessa divisão é igual a 0? É igual a 0. Então, significa que esse número 4 ele não é um número primo. Porque ele, para ser primo, ele tem que ser divisível apenas por 4 e por 1. E nesse caso ele quebrou uma das condições, que no caso ele é divisível por 2. Vamos supor agora que o número é 6. Não, 5. Vamos pegar um número primo. 5 dividido por 2. O resto dessa divisão é igual a 0? Não é igual a 0. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, o resto dessa divisão é 5. Aí, como essa condição não foi satisfeita, o programa vai ter que dar mais uma volta. Agora o índice vai valer 3. 5 dividido por 3. O resto dessa divisão é igual a 0? Também não é igual a 0. O programa dá mais uma volta com agora o i valendo 4. 5 dividido por 4. O resto dessa divisão é igual a 0? Não é igual a 0. Então o que a gente conclui? Que se não entrar nessa condição, obrigatoriamente a gente precisa entrar na outra condição, que é a do primo. Então, return. Opa, saiu muito grande aqui esse return. Return true, que é verdadeiro. Se não entrou na primeira condição, automaticamente entra na segunda, que é a verdadeira. Agora a gente precisa voltar lá embaixo e corrigir não, só modificar isso daqui. O retorno da função. Se o retorno dessa função for igual a false, significa que esse número não é primo. Então, damos um cout aqui e imprima na tela: não é primo. Não é primo. Caso return o verdadeiro, entra nessa condição. Cout, imprime na tela, é primo. Agora vamos checar se está tudo certo. Nosso programa rodando aqui, filezinho. Vamos digitar o número 5. 5 é um número primo. 5 é primo. Vamos digitar agora o número 4. 4 não é primo.
4 não é primo. Então, pessoal, tá aí, tá resolvido o nosso exercício. Tentei resolver da melhor maneira possível. Se tiver restado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E a minha intenção aqui é sempre tentar ajudar. Então, beleza? Então, valeu aí, tamo junto.